Hoje, a gente vai mergulhar uma figura que é poderosa, mas muitas vezes super mal compreendida: o eremita. Vamos juntos descobrir como essa sabedoria do recolhimento pode ser um guia, sabe? Especialmente nesse mundo de hoje que está cada vez mais barulhento. Sabe, essa é uma pergunta que eu acho que bate fundo para muita gente, né? Porque, poxa, a gente vive no meio de notificação, notícia, demanda o tempo todo, e aí encontrar uma verdade lá dentro parece que deixou de ser luxo e virou necessidade. É exatamente essa busca que o arquétipo do eremita vem representar. Então, qual é a essência do eremita? É o poder do recolhimento consciente. E atenção, não se trata de fugir do mundo. É o contrário, é dar um passo para dentro de propósito para permitir que o silêncio finalmente revele o que o barulho do dia a dia vive escondendo da gente. É muito importante a gente entender isso aqui. O eremita não foge da realidade. Na verdade, o recolhimento dele nasce da maturidade, de um entendimento de que certas respostas, elas só são encontradas na reflexão íntima. A solidão, para ele, é um espaço fértil, é onde as coisas crescem. E aqui a diferença fica cristalina. De um lado, você tem o recolhimento consciente, que é um ato de responsabilidade consigo mesmo, com a própria jornada. Do outro, o escapismo, que é a pura fuga motivada pelo medo. O eremita não está rejeitando a vida de jeito nenhum. Ele se afasta temporariamente para poder compreendê-la num nível muito mais profundo. A lanterna é a grande metáfora aqui. Pensa nela. Ela simboliza uma sabedoria que é construída aos pouquinhos. A luz que ela emite é humilde, sabe? Ela não promete revelar todo o futuro de uma vez só, mas ela oferece a clareza exata que a gente precisa para dar o próximo passo com consciência. E só isso já é tudo. Ok, mas como é que esse arquétipo funciona na prática? Qual é o trabalho psicológico que esse recolhimento todo realiza? É bem aqui que a experiência bruta da vida começa a se transformar em algo muito mais profundo, em sabedoria. O processo é quase uma jornada, bem estruturada. Primeiro, a atenção se volta para dentro. Depois, as experiências vividas são revisitadas, digeridas, compreendidas. A partir daí, uma espécie de autoridade interna vai se fortalecendo. Isso tudo culmina na busca por um sentido maior para a própria vida. Porque sem essa pausa para assimilar, para digerir, a vida tende a repetir os mesmos padrões, sabe? Os mesmos conflitos, as mesmas decisões. O eremita vem para interromper esse ciclo vicioso. Ele ensina que é preciso parar, refletir e integrar, para que o caminho possa avançar para um nível mais consciente. E quando essa energia do eremita é bem integrada na nossa vida, ela se manifesta como uma luz interior, uma força. Vamos dar uma olhada agora na expressão positiva e madura desse arquétipo. As qualidades que emergem daqui são realmente transformadoras. Pensa só, a autonomia estável é não precisar mais do aplauso dos outros para saber o próprio valor. A solidão vira um lugar fértil, um encontro criativo e não vazio. A sabedoria não vem de livro, ela vem da pele, do que foi vivido, dos erros inclusive. E o resultado de tudo isso? É uma presença silenciosa, aquela força serena, sabe, que orienta sem precisar se impor. Mas claro, como em todo arquétipo que é poderoso, existe um outro lado, um risco. A mesmíssima energia de recolhimento, quando ela é mal direcionada, pode virar uma armadilha perigosa. A sombra do eremita aparece quando o recolhimento deixa de ser um ato de maturidade e passa a ser uma atitude motivada pelo medo. O silêncio, que deveria iluminar, começa a escurecer, e o afastamento se torna uma barreira contra o risco de sentir. Olha que interessante. Na luz, a solidão é um encontro, é uma presença. Já na sombra, ela vira isolamento emocional. A pessoa se afasta para não sentir, para não se machucar, criando uma distância que, lá no fundo, só esconde uma carência silenciosa por conexão. A prudência, que na luz é sabedoria, se distorce e vira a paralisia na sombra. Aquela pausa para refletir se torna uma desculpa para nunca agir. É a procrastinação existencial. A pessoa pensa demais, analisa demais e vive de menos, adiando a vida por um medo gigantesco de errar. E por fim, a sabedoria pode azedar. Quando as experiências difíceis não são integradas de verdade, elas se transformam em cinismo. A desconfiança toma o lugar da compaixão. E aquele conhecimento da vida, que poderia gerar profundidade, vira amargura e rigidez. A pessoa acaba acreditando que nada mais pode mudar. O grande desafio, então, é caminhar com a luz do eremita sem cair na armadilha da sua sombra.
E a chave para isso, bem, a chave está em voltar para a metáfora central dele. O maior ensinamento do eremita é este: confiar no processo. Confiar que as coisas se revelam aos poucos. Não é preciso ter todas as respostas para poder seguir em frente. A verdadeira sabedoria está em aceitar a travessia, passo a passo, permitindo que cada experiência ilumine a próxima, com humildade e com consciência. Essa perspectiva muda completamente o foco. Sai daquela busca por conquista externa e vai para a autenticidade interna. A busca do eremita não é sobre vitória, não, é sobre algo muito, mas muito mais essencial. E aqui está a pergunta que o eremita nos deixa. É um convite para a gente pausar, para silenciar o ruído todo e finalmente escutar o que realmente importa. É a questão que resume a jornada inteira. Quando tudo, absolutamente tudo se aquieta, o que é que permanece verdadeiro?